Olá pessoal, nessa aula eu quero falar com vocês um pouco sobre como algumas configurações e opções que estão habilitadas lá nas configurações do Project influenciam o agendamento das tarefas, por exemplo, durante a fase de monitoramento e controle, quando você está atualizando o progresso das tarefas. Especialmente nessa aula, eu vou compartilhar com vocês sobre o impacto da opção de dividir tarefas em andamento dentro da atualização do seu cronograma. Para isso, vamos dar uma olhada aqui no Project em como a gente pode visualizar essa configuração. Na guia arquivo, lá em opções, se a gente vier aqui em cronograma, você vai encontrar a opção dividir as tarefas em andamento habilitada. Inclusive, essa é uma opção que ela vem habilitada nativamente no Project, portanto, é bem provável que ela esteja habilitada também no seu computador. Eu vou mostrar para vocês o impacto dessa opção quando você está atualizando o progresso das tarefas com base nas datas reais. Eu vou clicar aqui em OK e eu vou atualizar algumas tarefas do nosso cronograma. Digamos que a tarefa 1 ela aconteceu conforme planejado, então eu posso, aqui na guia tarefa, atualizar como agendado. Agora, eu chego na tarefa 2 e essa tarefa começou antes do previsto. Ela, ao invés de começar no dia 10, ela começou no dia 9 de abril. E aí você vem aqui na coluna início real e você vai informar a data de início real, que no caso foi no dia 9 de abril. Vale destacar que ela tem um vínculo do tipo término início com a sua predecessora, fazendo com que o agendamento dela estivesse previsto para o dia 10 de abril. Mas agora a gente vai atualizar o início real da tarefa. Então eu posso simplesmente vir aqui e digitar 9/4 e o Project deve atualizar essa data de início real. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente olha para a área do gráfico de Gantt, o Project dividiu essa tarefa. Só que ele dividiu essa tarefa para o início. E nesse caso, a gente não tem uma parte da tarefa acontecendo no início, ela sendo dividida e continuando depois. Na verdade, o Project criou uma divisão, mas uma divisão meio que gerando uma incógnita, porque eu não tenho nenhuma tarefa, eu não tenho nenhum pedaço da tarefa acontecendo no dia 9 de abril. E aí, digamos que você não reparou nesse detalhe, você veio e informou que essa tarefa terminou, por exemplo, no dia 11 de abril. Então você veio aqui e informou a data de término real. E olha só que curioso. Quando a gente olha, o Project de fato calculou aqui a porcentagem concluída da tarefa, 100%, a duração real como 2 dias, e meu início continua sendo no dia 9 de abril. Quando a gente olha para a duração real, 2 dias de duração. Mas, se a gente olha para o intervalo entre o início real e o término real, nós sabemos que se uma tarefa aconteceu nos dias 9, 10 e 11, a duração real dessa tarefa deveria ter sido 3 dias. Esse caso e essa situação específica está acontecendo especialmente por conta da opção dividir tarefas em andamento. Com aquela opção marcada, se você tiver uma situação como essa, em que o início da tarefa ela desrespeita um vínculo de sequenciamento, a dependência entre duas tarefas, como nesse caso o término e o início, o que está acontecendo aqui é que o Project dividiu a tarefa, mas não colocou nenhum pedaço da tarefa desrespeitando o vínculo. Para isso não acontecer, e entendendo que a melhor prática para atualizar um cronograma é justamente informando as datas de início e término real, você deve desabilitar aquela opção. Então, vou desfazer aqui pressionando Ctrl Z. A gente vai voltar lá em arquivo, opções, e aqui em cronograma eu vou desmarcar essa opção dividir tarefas em andamento. Clico em OK. E agora, vamos fazer mais uma vez o procedimento de atualização dessa tarefa. Se eu vier aqui e informar agora o dia 9/4 como sendo a data de início real, mesmo que o vínculo entre as tarefas gerasse uma restrição do início, como eu estou informando o início real agora, o Project de fato faz o agendamento corretamente do início real dessa tarefa. Aí eu posso vir aqui e inserir a data de término real. Eu tenho uma duração real de 3 dias, começando no dia 9 até o dia 11. Porém, nada é perfeito e a gente sempre tem aquelas ressalvas. Se você desabilita essa opção e você precisa, por exemplo, reagendar o trabalho por conta de alguma questão, todo o trabalho restante sendo reagendado para o futuro, você provavelmente viria aqui na guia Projeto e atualizaria o projeto e reagendaria tudo que não foi concluído até a data de status para que fosse reagendado para depois da data de status. E nesse caso, o Project muitas vezes divide as tarefas, porque algumas tarefas começaram, pararam e foram reagendadas para o futuro. Se a opção estiver desmarcada, o Project não vai dividir essas tarefas.
E aí entra essa ressalva. Nesse caso, o que você vai precisar fazer é reabilitar aquela função quando você estiver no final da fase de atualização do progresso das tarefas, para que elas sejam divididas no futuro. Tudo tem suas ressalvas, tudo tem aí as suas questões que precisam ser consideradas. Mas eu queria gravar esse vídeo justamente para compartilhar com vocês o quanto que as configurações do project podem impactar o agendamento das tarefas, especialmente na fase de monitoramento e controle, quando você está atualizando o progresso das tarefas do seu cronograma. Se você gostou desse vídeo, é claro, você pode clicar em gostei, também você pode deixar suas dúvidas na seção de comentários logo abaixo. E além disso, se você quiser aprender mais sobre o Project, aprender mais sobre gerenciamento de projetos, utilizando o Project, independente se você é um profissional que trabalha com gerenciamento de projetos de forma ampla, ou se você é um profissional que trabalha com planejamento e controle de obras, nós temos cursos que vão atender a sua necessidade. É só você acessar o nosso site, academiadoproject.com.br. Os links também estão aqui na descrição. Um abraço e a gente se vê em breve.